Rússia, onde a beleza é arma e o silêncio esconde segredos. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre a Rússia. Esse não é só o maior país do mundo, é um lugar onde a beleza tem disciplina, o silêncio tem peso e cada rosto pode esconder uma história que ninguém ousa contar. Na Rússia, mulheres de beleza estonteante caminham sobre a neve como se desfilassem num campo de batalha. Elas não sorriem à toa. Elas sabem o que é ser bela em um mundo duro, gelado e implacável. Mas a Rússia vai além desses olhos claros e da pele de porcelana. Aqui o frio é uma linguagem. A guerra ainda ecoa nas ruas. As baladas explodem debaixo da terra, enquanto o governo controla o que você ouve, vê e até sente. Você está prestes a entrar num país onde o luxo convive com a vigilância, onde a arte resiste à censura, onde um prato quente é símbolo de identidade, e onde a mulher não é só mulher, é símbolo, é lenda, é poder. Neste vídeo você vai mergulhar nas entranhas de uma nação que intimida, encanta e seduz. Vai conhecer as mulheres que paralisam o mundo com um olhar e descobrir como é viver num império de gelo, beleza e tensão constante. Prepare-se, porque a Rússia vai te fascinar e te assustar. E quando o vídeo acabar, talvez você ainda esteja tentando decifrar o que viu. Mas antes, deixa seu like e se inscreva-se para fortalecer o canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Feito isso, agora vamos lá! A terra congelada que todos observam. A Rússia é o país mais extenso do planeta. Está localizada no extremo norte do globo, ocupando quase metade do continente europeu e se estendendo até o Pacífico, no coração da Ásia. Seu território é tão colossal que cobre mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, quase o dobro do Brasil. Ela toca 14 países na fronteira e, mais do que isso, toca nervos. É vizinha direta da Ucrânia, da China, da Finlândia, da Coreia do Norte e até do Alasca, através do Estreito de Bering. Ela está em toda parte, mas raramente deixa alguém entrar de verdade. Durante décadas, a Rússia foi símbolo da União Soviética e até hoje carrega o peso de uma guerra que não terminou oficialmente. As tensões com o Ocidente, a presença militar crescente, as estratégias de influência silenciosa, tudo isso faz dela um jogador perigoso num tabuleiro frágil. Hoje, o mundo observa a Rússia com cautela, e muitos russos, do lado de dentro, aprendem a viver entre o orgulho de um passado imperial e o medo constante de um futuro imprevisível. Nesse território colossal e gelado, o clima é extremo, as distâncias são desumanas, e os segredos, profundos demais para serem ditos em voz alta. E nesse solo marcado por guerra, vigilância e história, vivem mulheres que não apenas sobrevivem, elas hipnotizam. E fazem isso sem dizer uma palavra. Gelo por fora, fogo por dentro. Na Rússia, não se sorri para estranhos, é regra não escrita, aprendida ainda na infância. Enquanto no Brasil o calor humano vem com o oi na esquina, lá o frio não é só no ar, é no olhar. As mulheres russas carregam essa armadura social, sérias, elegantes, reservadas. Para muitos estrangeiros, elas parecem distantes, até mesmo arrogantes, mas isso é só a casca. Por trás da frisa está um coração moldado pela luta. Décadas de escassez, guerras, perdas e pressão forjaram mulheres que não demonstram fraqueza, mas sentem tudo. No fundo, a paixão, lealdade, intensidade. Só que nada disso é entregue de bandeja. Conquistar uma mulher russa não é um jogo de elogios baratos. É uma jornada de paciência, respeito e coragem. Porque quando ela confia, entrega o que há de mais raro. Um amor profundo, bruto, quase impenetrável como a própria Rússia.
Moda em pleno inverno. Imagine caminhar pelas ruas com 25 freus. Neve até os tornozelos. O vento corta como lâmina, e mesmo assim, elas surgem como se fossem saídas de uma passarela. Na Rússia, o frio é enfrentado com estilo, e isso não é exagero. Mulheres usam saltos altos sobre o gelo, maquiagem intacta, casacos de pele que mais parecem tronos ambulantes. Elas não se vestem por conforto, se vestem por imagem, por respeito, por instinto. Cada detalhe do visual é calculado: o lenço no cabelo, a bota no joelho, o batom vermelho que desafia o branco da neve. É como se diante de um ambiente brutal, elas dissessem: você pode congelar meu país, mas não a minha elegância. Ser vaidosa na Rússia é resistência cultural, é enfrentar o mundo com postura, mesmo quando o mundo parece desabar em flocos de gelo. A cultura da feminilidade. Na Rússia, ser mulher é mais do que nascer com traços delicados. É um papel cuidadosamente ensinado, cultivado e esperado. Desde pequenas, as meninas aprendem que devem ser elegantes, gentis, discretas, mas também fortes, inteligentes e capazes de sustentar uma família, sozinhas, se for preciso. A feminilidade russa não é só estética. Ela está na voz suave ao falar, no andar firme, no olhar atento. Está no cuidado com a casa, com os filhos, com o próprio corpo. Mas também está no domínio de línguas, na educação refinada, no jeito como conduzem uma conversa difícil com classe. É uma feminilidade exigente, que cobra, que pesa e que muitas vezes sufoca. Mas é também uma forma de sobrevivência em um país onde o caos político, o frio intenso e a tradição masculina ainda moldam o cotidiano. Ser feminina na Rússia é arte, é performance, é resistência silenciosa com perfume e postura de rainha. Beleza e espionagem, as mulheres que ninguém esperava. Durante a Guerra Fria, o mundo temia mísseis, mas subestimava sorrisos. Enquanto espiões trocavam códigos em becos escuros, as mulheres russas atuavam em silêncio, infiltradas em embaixadas, festas diplomáticas e corações distraídos. Com aparência impecável e inteligência afiada, elas não precisavam de armas. Um olhar, uma conversa, uma falsa confissão, e o segredo já estava capturado. Elas eram chamadas de andorinhas, mulheres treinadas para seduzir, ganhar confiança e desaparecer. Nomes falsos, passados construídos, sotaques treinados, e uma missão clara: coletar informações, derrubar defesas, abrir brechas no inimigo. E o mais incrível, muitas dessas histórias ainda estão classificadas como confidenciais. Nunca saberemos quantas operações foram vencidas sem um tiro, só com a presença de uma mulher, invisível e letal. Na Rússia, até a beleza pode ser arma, e às vezes, a mais perigosa de todas. Entre a tradição e o caos, como é viver na Rússia de verdade? A Rússia é imensa, mas quem vive aqui sente tudo muito de perto. O frio, o peso do passado, a burocracia sufocante e, ao mesmo tempo, a tradição que aquece como uma sopa feita pela avó. A vida no interior ainda segue o ritmo da lenha queimando no fogão, da igreja ortodoxa no domingo, do pão caseiro saindo do forno de barro. Nas grandes cidades, o contraste grita.
arranha-céus futuristas ao lado de blocos soviéticos cinzentos. Tudo aqui é um paradoxo. Você pode ver um Rolls-Royce estacionado ao lado de um Lada de 1985. Um jovem programando em inglês fluente, enquanto a avó reza em eslavônico antigo no mesmo apartamento. A rotina é dura, o transporte é eficiente, mas lotado. A comida é simples, mas cheia de alma. E os sorrisos, raros, mas sinceros. Na Rússia de verdade, você sente o peso da história no concreto das paredes, e o calor humano escondido sob toneladas de silêncio. É nesse equilíbrio instável entre tradição e caos, que milhões de russos constroem sua vida todos os dias. Culinária russa, entre o rústico e o refinado. Na Rússia, comer é mais do que se alimentar, é resistir ao frio, honrar a família e saborear a história. Em uma casa russa tradicional, a comida chega quente, pesada e carregada de afeto. Sopas espessas como borscht, tingidas de vermelho com beterraba. Pelmeni, os pequenos bolinhos de carne que parecem abraços escondidos em massa. E o pão preto de centeio, amargo e ancestral, símbolo da sobrevivência nos tempos difíceis. Mas a culinária russa também tem requinte. Nas mesas dos restaurantes moscovitas, caviar, blinis com creme azedo, esturjão defumado. Pratos que parecem pinturas, herança dos tempos imperiais, quando a elite russa desafiava o frio com luxo e taças de vodka cristalizada. Cada prato conta uma história. De guerra, de escassez, de festa, de fé. Comer na Rússia é entrar em contato direto com a alma do povo. Forte, simples, resistente e cheia de sabores que só o inverno consegue revelar. A noite russa, baladas, vodka e regras invisíveis. Quando a noite cai sobre Moscou ou São Petersburgo, algo muda no ar, a rigidez desaparece, o silêncio se quebra e as ruas ganham uma pulsação escondida. Atrás de portas discretas, no subsolo de prédios antigos, a Rússia revela outro rosto, o das baladas de luxo, com códigos secretos de entrada, garçons de terno preto e DJs que parecem comandar exércitos de luz e som. Ali as mulheres surgem como personagens de filme, vestidos justos, saltos afiados, perfumes marcantes. Homens bem vestidos, frios no rosto, mas atentos a cada movimento. E no centro da mesa, uma garrafa de vodka, gelada como o orgulho russo. Mas nada é tão simples. Na noite russa, tudo tem regras não ditas. Você não dança de qualquer jeito, não olha demais, não age sem controle. A festa é intensa, mas precisa de postura. É um jogo de aparência, status, olhares cruzados e mistério. É nesse subterrâneo luxuoso que a Rússia moderna respira. Entre uma dose de vodka e outra, ela se permite esquecer do gelo lá fora. A força do frio. Como o clima moldou a alma russa. Na Rússia, o frio não é só uma estação, é uma presença constante, quase espiritual. Durante meses, o sol mal aparece. A terra se cobre de branco, o silêncio aumenta e os passos afundam na neve como quem pisa na própria história. Aqui, o frio moldou tudo. As roupas, a arquitetura, a comida,
O humor moldou também a alma do povo, fechada, resistente, introspectiva. Os russos aprenderam a não desperdiçar palavras, a não confiar tão rápido, a manter o corpo firme, mesmo quando tudo congela por dentro. O frio ensina paciência, ensina a suportar, ensina que sobreviver já é uma forma de vitória, mas também dá origem à solidariedade silenciosa, ao chá quente servido sem pressa, à força de quem caminha por quilômetros na neve para ajudar alguém. Na Rússia, o frio não é só uma condição climática, é um teste diário, e quem o enfrenta carrega nos olhos um tipo de força que o mundo inteiro respeita. Ordem, vigilância e controle. A Rússia que observa tudo. Na Rússia, ordem não é sugestão, é estrutura. As ruas são limpas, os horários respeitados, os trens pontuais, mas por trás dessa organização, há olhos em todos os cantos. Câmeras em postes, monitoramento em redes sociais, fiscalização constante de tudo que é dito, postado ou compartilhado. Aqui, o silêncio não é só cultura, é autoproteção. Muitos russos aprenderam a pensar duas vezes antes de falar, a guardar suas opiniões para a mesa da cozinha com as cortinas fechadas. A liberdade de expressão existe com limites invisíveis. Limites que, se cruzados, podem trazer visitas inesperadas, bloqueios, demissões. Esse controle não é novidade. Desde os tempos soviéticos, o povo foi educado a obedecer, a seguir regras sem perguntar, a confiar no Estado, mesmo com medo. Mas o que surpreende é que, mesmo sob essa pressão, a Rússia segue viva, com arte, resistência e uma juventude cada vez mais inquieta. Eles sabem que estão sendo vigiados, mas também sabem que, às vezes, o melhor protesto é continuar sonhando. Religião e espiritualidade, o poder silencioso da fé russa. Na terra onde o gelo cobre igrejas e o silêncio ocupa praças inteiras, a fé ainda sussurra, forte e escondida, entre velas e ícones dourados. A Igreja Ortodoxa Russa não grita, ela se impõe com silêncio, rituais antigos, cantos que ecoam como lamentos vindos de séculos atrás. Seus templos parecem castelos dourados perdidos no tempo, com cúpulas em forma de chamas voltadas para o céu. A fé aqui não é espetáculo, é reverência, é costume, é herança. Durante o regime soviético, a religião foi proibida, perseguida, desacreditada. Mas mesmo debaixo do regime, muitos russos continuaram orando em segredo, escondendo crucifixos, decorando orações, acreditando em silêncio. Hoje a espiritualidade voltou aos olhos do povo. Milhões acendem velas todos os dias pedindo proteção, direção ou apenas consolo. A fé ortodoxa molda a forma como muitos russos lidam com a dor, a espera, a esperança, porque quando não se pode confiar nos homens, o povo russo ainda olha para cima e espera que Deus, ao menos, não congele o coração. Heranças soviéticas. O passado que ainda mora nas ruas. A União Soviética caiu, mas seus escombros continuam de pé. Basta andar pelas ruas de Moscou ou qualquer cidade do interior para ver prédios cinzentos, estátuas de Lenin, avenidas largas feitas para tanques, não para pessoas. A mente russa também carrega vestígios do regime. Medo de falar demais, desconfiança natural, adaptação rápida às ordens, mesmo que silenciosas. Muitos idosos ainda chamam os tempos soviéticos de época de ouro. Outros lembram do racionamento, da vigilância, da repressão. As memórias se dividem entre nostalgia e trauma. A educação, os costumes, a rigidez do sistema, tudo ainda carrega o peso de décadas sob o martelo,
e a foice. A queda da URSS deixou uma ferida, e ao invés de cicatrizar, ela foi coberta por gelo, um gelo que conserva, mas também congela o novo. Na Rússia atual, o passado não é apenas lembrado, ele ainda comanda, das sombras, boa parte do presente. A guerra com a Ucrânia. A guerra que abriu as feridas do século XXI. Em 2022, o mundo parou para ver um velho medo voltar à vida, a guerra em território europeu. A Rússia invadiu a Ucrânia e o que parecia impossível se tornou rotina nos noticiários. Cidades destruídas, famílias separadas, soldados marchando sob o peso de uma guerra que ninguém pediu, mas todos sentiram. Do lado russo, jovens foram convocados à força. Muitos nem sabiam o porquê estavam lutando. Do lado ucraniano, a resistência virou símbolo de honra e desespero. Dentro da Rússia, protestar significava risco real. Milhares foram presos por apenas segurarem um cartaz em branco. A censura apertou, as redes sociais caíram e o medo, mais uma vez, venceu o debate. Mas em meio às bombas, surgiram perguntas que ainda ecoam: qual é o limite do poder? Quem está certo quando todos estão perdendo? A guerra com a Ucrânia não é só sobre territórios, é sobre o futuro da Rússia e sobre o quanto ainda vai custar quebrar o silêncio de um país que insiste em calar. A Rússia não é fácil de entender. Ela é feita de extremos, de opostos, de silêncio e de gritos guardados. É um lugar onde o frio parece eterno, mas onde o coração ainda queima por dentro. Onde mulheres encantam e resistem. Onde a fé se esconde entre velas. Onde o medo e o orgulho dividem a mesma mesa. É uma terra marcada por guerras, impérios, quedas e recomeços. Onde o passado nunca foi embora e o futuro ainda é incerto. Mas apesar de tudo, a Rússia tem algo que nenhum outro país tem. Uma presença que não sai da memória. Um povo que aprendeu a suportar. E uma beleza nas ruas, nos rostos, nos olhos, que carrega histórias que nunca foram contadas por completo. Agora que você viu esse outro lado da Rússia, me diz, você conseguiria viver num lugar assim? Ou será que, de algum jeito, a Rússia já vive dentro de você? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aventura pelo mundo. Muito obrigado e até a próxima!